castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, nós estamos aí fechando praticamente as falas relacionadas à reforma protestante. E propositalmente, geralmente às vezes a gente fala sobre o Soli Deo Gloria por último, mas eu fiz uma inversão e quis falar sobre Jesus por último, sobre Solo Christi por último. Por quê? Porque no calendário cristão se tem a questão do advento. Não sei se outros pastores falavam sobre isso. O advento é o período que compreende entre o dia 29 de novembro até o dia 24 de dezembro, praticamente 4, 5 semanas que antecedem o Natal. E geralmente se fala muito sobre Jesus nesse período. Então eu estou pegando o gancho aqui de estar começando a falar sobre, encerrando a fala sobre os pilares da reforma e preparando a igreja para começar a ouvir mensagens especificamente sobre Jesus e sobretudo que tem a ver com a questão do nascimento de Jesus, que convencionou-se o dia 25 de dezembro. Então é comum igrejas terem esse período chamado período do advento. O advento é o quê? Advento é a chegada, é a espera, é a vinda de Jesus, né? A sua primeira vinda relativa ao seu nascimento. Então, por isso nós deixamos o Soli Christi por último, e de maneira bem específica, nesta manhã eu quero estar conversando com os irmãos sobre a cristologia de Lutero. Irmãos, perde quem não estuda, perde quem não lê. Eu confesso que nesses últimos quase um mês tenho lido muito sobre os reformadores e eu tenho ficado envergonhado. Confesso que eu tenho ficado envergonhado, constrangido diante de tamanho comprometimento daqueles homens e ficado constrangido porque vai contrapor uma falta de comprometimento com a igreja, da igreja contemporânea em relação àquilo que aqueles reformadores buscaram, aquilo que eles viveram e aquilo que a igreja naqueles dias também foi desafiada a mudar para viver, porque o que Lutero queria era muito mais uma reforma espiritual. Mas a reforma espiritual de Lutero na igreja gerou uma reforma estrutural. Então, não tem como. Se a gente quiser mexer em muitas estruturas que não estão dando certo ou que estão inadequadas, nós temos que mexer primeiro na espiritualidade do povo. Porque se a gente não mexer na espiritualidade, nós vamos mexer na estrutura. E a estrutura, na verdade, ela é apenas algo que facilite a ação daquilo que Deus nos dá como direção espiritual, né? Primeiro vem a espiritualidade, depois vem a estrutura. E me parece que Deus usou Lutero exatamente nesse contexto de mudar não a estrutura, ele querer uma mudança espiritual e essa mudança espiritual gerasse uma transformação estrutural. No entanto, aquela postura de Lutero gerou o movimento protestante, o protestare. Eles falaram a favor, eles testemunharam daquilo que a Bíblia estava ensinando sobre vários ensinos importantes aí, né? Então, o texto lido já na confissão foi um texto proposital, e o texto lido também no início do nosso culto aqui, o texto também proposital, que alinha com essa fala. E nós vamos abrir novamente em 1 Timóteo, capítulo de número 1. 1 Timóteo, capítulo de número 1. Capítulo 2. E nós vamos ler o verso de número 2 até o verso de número 7. Tá? Eu acho que dá para a gente fazer uma leitura mais ampla do texto aqui. Os irmãos da igreja aqui podem ler comigo. Quem estiver em casa, se puder ler para estar concentrado no texto, né, seria importante. Vamos ler então, do verso 1 ao verso 7. Leiamos, só um instantezinho aqui que está achando ali. 1 Timóteo 2, 1 a 7. Aí os visitantes também acompanhem a leitura da palavra. Isto.
Então vamos lá então, 2, 1 a 7. Vamos ler junto então? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Verso 5, novamente: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Senhor Deus, nosso Pai, como já foi orado e já intercederam por mim e pela palavra, que o Senhor possa nos usar nesta manhã para levar uma palavra desafiadora à Tua igreja, ó Deus, naquilo que o Senhor falou também a servos do passado, dentre eles Martim Lutero. O mesmo Espírito que atuou lá, atue aqui, trazendo em nós, ó Deus, um desconforto com uma vida distante do Senhor, mas que, ó Deus, nos traga também consolo, conforto, alegria e esperança quando estamos dentro da Tua vontade. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a cristologia de Martim Lutero. Importante a gente lembrar um cenário antagônico, o que contrapõe período da Idade Média, onde havia uma única igreja, chamada Igreja Católica, e que tinha sua sede em Roma. E essa igreja tinha na liderança do Papa toda uma autoridade e todo um poder de decisão. As encíclicas papais e toda ingerência sobre a igreja, entre aspas, cristã do mundo da época. E essa igreja havia se distanciado completamente daquilo que a Bíblia, Escrituras Sagradas, ensinava sobre Deus. E Deus levanta então Martim Lutero, nesse contexto, no ano de 1517, para contrapor todo aquele ensino através das 95 teses que ele afixa à porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha. Martim Lutero é esse então monge agostiniano. Agostiniano por quê? Porque ele vem de uma ordem. Essa ordem, o mosteiro, tinha um princípio dos ensinos de Agostinho. E Agostinho viveu lá atrás, foi um bispo em Cartago, e que Deus usou tremendamente. Foi um homem que, antes de conhecer o Evangelho, o Santo Agostinho, que é chamado, essa é uma nomenclatura histórica. Santo Agostinho, que antes da conversão dele, ele era um homem perverso, imoral, porque ele entendia que o contato com a divindade se fazia pelo prazer. Ele buscava toda forma de prazer para tentar encontrar a paz, até que ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com a palavra do Senhor, ele tem uma experiência de crise, onde está ali tome e legue, tome e leia. Ele escuta como se fosse uma voz que o leva a refletir, e a palavra que Deus deu confrontava exatamente com a vida imoral que ele tinha. Aquilo despertou. Então Agostinho passa por essa conversão. Então, em cima de todo esse cenário que nós detalhamos aqui bem rapidamente, é que nós temos aqui então, já em 1517, Martim Lutero sendo esse monge que está vendo todo um contexto de coisa errada na Igreja Católica. Por exemplo, quais as coisas erradas que você vê na igreja dos nossos dias? Na Igreja Católica,
na igreja evangélica, nas igrejas históricas. Quais as coisas erradas que você vê? Você vê muita coisa errada? Martinho Lutero também viu. E ele viu e não gostou. E Deus usou exatamente Martinho Lutero para contrapor tudo aquilo que ele via de errado. Certamente você, como eu, vê um monte de coisa errada. Mas, amados, não adianta a gente ver as coisas erradas e apenas chorar e lamentar. A gente tem que ver o que Deus está falando sobre aquilo e confrontarmos o erro com a verdade. E foi exatamente isso que ele fez. Ele confrontou os erros com a verdade da palavra do Senhor. E nesse aspecto, irmãos, Martinho Lutero é esse que está sendo usado nesse cenário. Ele vai, então, argumentar acerca das 95 teses, e ele vai também falar sobre os 5 pilares, né? 5 pontos importantes que sustentam aquilo que a Bíblia vai ensinar sobre graça, sobre fé, sobre as Escrituras, sobre a glória de Deus, e hoje eu vou estar falando sobre Cristo. Então, ele não só tem palavras de impacto, palavras assim que sejam um marketing, ele argumenta em torno desses princípios. E é exatamente em torno desse princípio, desse pilar, Cristo, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. O texto que nós lemos, então, ele vai falar o seguinte, ele revela o quê? Se a gente pegar apenas o verso 5, quando o verso 5 fala, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, o homem, Cristo Jesus, homem. Primeira coisa que a gente vê nesse texto, primeiro, ele revela a vontade desejada de Deus. E a vontade desejada de Deus, desejo de Deus, é que todos os homens sejam salvos. São salvos? Foram salvos? Não. A vontade desejada não é a mesma do que a gente define como, ou a teologia define como vontade decretada. O desejo de Deus é a salvação de todos os homens. Todos os homens foram salvos? Não, porque homens se mantiveram obstinados, distante de Deus, com corações endurecidos. Segundo, revela a extensão desse conhecimento salvífico, ou seja, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Deus deseja a salvação de homens e que elas conheçam, não só que sejam tirados de um estado de morte para a vida, mas que agora elas conheçam profundamente quem é esse Deus. Se não for assim, eles vão apenas ser salvos, mas sem propósito. A salvação é para que o homem conheça Deus, quem é Deus. Terceiro, revela o meio pelo qual Deus fará isso. O meio pelo qual Deus, então, vai trazer essa salvação ao homem, para que esse homem conheça Deus, o meio é Jesus. Por isso que ele fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, aquele que vai estar intermediando essa nossa relação com Deus, uma vez que o pecado nos separou de Deus lá em Adão, e agora Jesus é esse intercessor, esse mediador que vai nos religar a Deus por meio da sua vida e do seu sacrifício. Então, eu quero conversar com os irmãos nesta manhã sobre 4 situações que Lutero vai detalhar, e o livro chamado O Legado de Lutero fala muito sobre o que eu vou estar comentando aqui agora. Ele fala quem é Jesus, da concepção de Lutero, onde Jesus é encontrado, e o que é a palavra de Deus e o que é a igreja. Então, para responder esse só Cristo, sola Cristo, Lutero vai falar, argumentar sobre essas 4 questões aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Quem era Jesus para Lutero? Lutero foi usado por Deus para restaurar a igreja pela Bíblia e pela centralidade da pessoa de Cristo. Então, Lutero, ele não vai buscar uma reforma baseado, hoje se fala muito de estratégias, né? A gente tem hoje planejamento estratégico. Gente, é ferramenta.
planejamento estratégico não vai mudar a igreja, não vai mudar o coração. Eu gosto muito de pensar nisso, né, de fazer o uso dessa ferramenta, mas não são as estratégias que vão mudar a igreja, é a Bíblia que vai mudar a igreja, é a Bíblia que vai mudar o indivíduo, e essa era a concepção de Lutero. Ele desejava uma restauração da igreja pela Bíblia e a centralidade na pessoa de Cristo, a redenção que há em Cristo. Segundo, ele desfez vários erros e acréscimos medievais nos ensinos sobre Cristo e mostrou que Cristo fez tudo o que fez para a salvação do seu povo em sua vida, morte e ressurreição. Ou seja, Lutero, então, ele vai desconstruir todo o ensino errado, muitos ensinos errados que houveram naqueles dias. Aí você começa a pensar muitos ensinos errados que estão hoje na igreja contemporânea. Quer seja a igreja, quando fala igreja contemporânea, fala igreja presbiteriana, igreja batista, igreja quadrangular, igreja internacional da graça, falo de IURD, falo de todas as igrejas, igreja católica, tá? Então, ele lutou contra os erros presentes na igreja naqueles dias, tá? E ele luta com uma ferramenta, a Bíblia é a sua ferramenta, ele não tem outro instrumento para confrontar. Ele mostrou que por meio de Cristo, o homem redimido foi arrancado como criatura pobre, perdida do inferno, e por favor e graça comprou para Deus a morte, da morte para a vida essas pessoas, né? Bem dentro daquilo que Paulo fala, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Ele quem? Cristo. Por que Lutero estava dizendo isso? Porque naquele contexto, a pregação que havia da Igreja Católica era que o homem podia obter a sua salvação apenas por uma bula papal, né? Hoje, todos nós aí que temos uma casa própria, geralmente a gente tem uma escritura. Você só vai poder dizer que a casa é sua depois que a escritura estiver onde? Em quê? No seu nome. Não é assim? Então, naquele tempo, o Papa chegava e escrevia uma bula e falava: agora você tem a salvação porque eu escrevi, você tem isso porque está escrito. E a gente sabe que, biblicamente, não era isso. Martinho Lutero, então, é usado para confrontar essas posturas, ensinos errados. E hoje, irmãos, nós temos que começar, sim, a observar há muitos erros, se não é no escopo geral, no escopo da nossa individualidade, da nossa relação pessoal com Deus. Há coisas que destoam daquilo que a palavra de Deus ensina, no escopo geral e no escopo particular. Jesus, para Lutero, é o verdadeiro redentor completo, que salva os seus da morte, do diabo, da ira do Pai, levando-os à vida, perdão, justiça e graça. Essa é uma concepção bem firme da cabeça de Lutero. Lembrando que Lutero, ele era um homem muito sagaz, muito inteligente, versado em línguas, um homem que tinha conhecimento de outras ciências, direito, e agora ele se torna alguém que tem uma profundidade nas escrituras. E ele vai fazer a exposição do livro de Salmos, Saltério, e ele tem um grande impacto no Salmos 31, como já disse aqui em outros momentos. No entanto, é em cima do Salmos 31 que ele vai compor o hino: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. E depois que ele entende isso, ele vai ter uma profundidade também, entendendo Romanos, capítulo 1, verso 16, onde fala que o justo vive pela fé. Então, Lutero é esse homem, irmãos, que tem agora uma concepção que a justiça agora não é mais baseada nas obras humanas para a salvação, mas a justiça divina se aplica na pessoa de Jesus. Por isso, essa frase aqui, de que Jesus é verdadeiramente o Redentor completo, que salva os seus da morte, do diabo e da ira do Pai, levando-lhes vida, perdão e justiça. Lutero escreveu sobre Jesus, como Jesus revela o seu amor e o propósito do Pai. Então, são frases que eu vou ler aqui, que são frases especificamente dele. Primeiro, ele diz assim, que Jesus, ao revelar o seu amor por nós, por mim e por você,
Ele não olha para ninguém com o rosto torcido. Não trata ninguém sem amabilidade, nem assusta ou afugenta qualquer um. Gente, coisa maravilhosa. Ele fala, Jesus, quando se relaciona com o homem, ele não olha para o homem com o olho torcido, com o rosto torcido. Não trata ninguém sem amor. Não assusta, não afugenta pessoas. E a gente pode ver isso no contato de Jesus com aquela mulher adúltera, em João capítulo 8, quando os seus acusadores, seus algozes estavam ali, julgando, apedrejando. Jesus está com aquela mulher, e ela achando que Jesus também julgaria a sua vida, e Jesus não faz. Jesus está ali, escrevendo na areia, e Jesus fala com ela, olha, vai, não peques mais, nem eu te condeno. Porque Jesus olha com amor. Lutero vê isso. Ele convida e atrai homens a ele de maneira bondosíssima com suas palavras e procedimentos. Quando nós olhamos lá em Lucas capítulo 6, 19, diz assim, todos da multidão procuravam tocá-lo. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Lutero está falando assim, Jesus é alguém que ele atrai, não repulsa, não espere, mas ele atrai pessoas. Por isso que o evangelho atrai. O verdadeiro evangelho não pode expulsar, ele tem que atrair pessoas, porque Jesus, ele encarna o evangelho. Terceiro, ele fala o seguinte, que Jesus, ele se mostra um servo que quer ajudar a todos, tem uma disposição de ajuda, né? Quando há um cego perto dele e sabe que Jesus está ali, e Jesus lhe pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus está pronto para servir. E a fala do cego é, eu quero ver. Então a disposição de Jesus é desse servo. Jesus é aquele que se deixou ser crucificado por nós e derrama livremente seu sangue. Quando já em João capítulo 1, verso 29, João declara que alguém disse, olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro de Deus que se deixou. Filipenses capítulo de número 2, 5, vai falar que ele se entregou à morte. Não foi o cenário político e religioso de Jerusalém que levou Jesus à morte, mas ele se entregou. Foi uma entrega voluntária, por amor. João 3,16, porque Deus deu, ele amou. Então Jesus é esse, irmãos, que tem essa disposição. E na cabeça de Lutero, era muito diferente daquilo que estava sendo pregado na igreja daqueles dias. De um Jesus que cobrava para salvar. Jesus não é isso. De uma igreja que ensinava que a salvação era por obras, que você tinha que pagar e fazer um monte de coisas. Não era isso que Jesus ensinava nos evangelhos. Lutero então conclamava a todos que pela fé olhassem para Jesus e encontrassem nele rica e abundante misericórdia do Pai. Irmãos, se nós desfrutarmos dessas verdades que Lutero está dizendo, que são embasadas nas Escrituras, certamente a nossa vida pode ser mais leve e, sobretudo, com a paz que excede todo entendimento que Jesus propõe para nós. Quem é esse Jesus? Lutero nos apresenta aqui de maneira breve. Quem era esse Jesus para ele? Tomara que esse Jesus que Lutero apresenta seja também o Cristo que você crê, o Cristo que alcançou a sua vida, que está em seu coração, que entrou na sua casa, trouxe mudança e trouxe salvação. Segundo, onde encontrar Jesus, segundo Lutero? Para Lutero, a obra de Cristo veio aos pecadores após a sua ressurreição de dois modos. Você se lembra quando os evangelistas dizem o seguinte: se o grão de trigo caído em terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. O grão de trigo é Jesus. Jesus tinha que morrer, tal qual uma semente que morre, né? E para germinar, né? Ela passa por esse momento de escuridão debaixo da terra, né? Ela precisa produzir fruto a partir disso.
Jesus é essa semente que foi lançada na terra, mas que foi ressuscitado pelo Pai, e a ressurreição de Jesus produziu frutos. E o fruto advém quando nós temos Atos, capítulo de número 2, com um derramar definitivo, presente do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que foi manifestado em Atos capítulo 2, nada mais é do que o Espírito do próprio Cristo. Ele é o Espírito de Cristo que foi derramado sobre gente que estava em Jerusalém, gente dos 4 cantos da terra, naquela festa de Pentecostes. É o Espírito de Cristo que é derramado ali. Portanto, Jesus é esse grão de trigo caindo em terra, morreu, ressuscitou e ele produz frutos. E esses frutos são todos aqueles que haverão de vir a conhecer a Deus a partir da sua morte e a partir da sua ressurreição. E aí, Lutero fala que essa obra de Cristo veio aos pecadores após a ressurreição, a saber, de 2 formas. Primeira forma, externamente, por meio da palavra, da ceia e do batismo. Externamente por quê? Disse isso semana passada. O pregador, quando prega para quem? Aos ouvidos. A fé vem pelo... Quando nós estamos diante da ceia do Senhor, como nós fizemos semana passada, quando nós estamos na ceia, nós nos lembramos da palavra de Jesus, que fala assim: isto é o meu corpo. Jesus se apresenta de maneira visível. E ao lembrarmos do sacrifício dele, que nos remete à ideia do pão, o corpo maltratado, do sangue derramado, nos faz lembrar quem é Jesus e o que ele fez. Então, quando nós estamos celebrando a ceia, irmão, nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus. E essa é uma pregação aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Também pelo batismo. Porque o batismo, quando batizamos alguém, ou derramamos água sobre a sua cabeça, essa água é um selo visível da graça invisível de Deus. Também atinge os nossos olhos. Nós temos tido pregações para atingir os nossos olhos. E a Bíblia fala que quando nós fazemos isso em memória dele, como a ceia, ou quando nós obedecemos Mateus capítulo de número 28, de ensinar e batizar, nós estamos obedecendo a ordem de Jesus. Pregação externa. Mas também que há uma pregação interna. E essa pregação interna é o testemunho do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, eu confesso o seguinte: muitos de nós, presbiterianos, temos muito medo de falar sobre a obra do Espírito Santo. E parece que a gente tem medo porque, lamentavelmente, aí eu vou dizer, algumas igrejas pentecostais e neopentecostais fazem mau uso do ensino e distorcem completamente o ensino sobre a obra do Espírito Santo. E quando isso acontece, parece que a gente então fica receoso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é bíblico. O Pai fala o quanto é necessário para a vida espiritual da igreja, mas quando nós começamos, como às vezes como igreja local, temos uma postura um tanto distante, nós não queremos ter nem ensino sobre o Espírito Santo. Irmãos, é um grande pecado se assim o fizermos. O grande pecado. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito aplica. Então, os três, a Trindade excelsa, a economia de Deus precisa estar presente nas nossas vidas. E o Espírito Santo é esse que vem, irmãos, como consolador. E Lutero vai dizer o seguinte, que ele é o consolador, nós precisamos desse testemunho interno do Espírito Santo dentro de nós, porque ele é o consolador, o Espírito que nos ensina todas as coisas. Então é o Espírito Santo que vai pregar dentro de você, mais do que o pregador externo, mais do que esses elementos externos. É o Espírito Santo que vai falar com você quem é Deus e vai ensinar você acerca sobre Deus. Externamente, irmãos, ele vem a nós pela palavra oral, pregada, o Evangelho, e pelos sinais materiais que são manifestos por meio do pão, do vinho e da água.
mas internamente é esse Espírito Santo que quer falar. E é por isso que Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. E amados, o que extingue o Espírito Santo é o nosso pecado. E é interessante uma comparação que se faz, que o Espírito Santo, quando veio sobre Jesus, ele vem em forma de quê? De pomba. Há uma comparação entre a pomba e o abutre. Você se lembra lá quando Noé estava na arca e ele soltou os corvos para quê? Para que pudessem atestar, porque se corvo voltasse, porque não tinha lugar para pousar. Mas se não voltasse, é porque tinha carne para comer. E era carne o quê? Podre. Abutre gosta de coisa podre. Mas o Espírito Santo, ele é tão sensível e é comparado com um pombo. Já viu que quando você está perto de uma pomba, qualquer movimento, ela já se movimenta para sair. Amado, o Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa ele se entristece. Ele chora. Quando nós estamos vivendo uma vida distante, torta, torpe, Martinho Lutero está falando assim: olha, é esse Espírito que tem que pregar dentro de nós, tem que incomodar as nossas vidas, é esse Espírito. Então ele veio, ele quer nos mostrar o seguinte, que primeiro, Cristo veio encarnado e manifestou-se em carne. 1 Timóteo 3,16 fala isso. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus o Pai o manifestou em carne. Manifestou quem? Jesus em carne. Foi justificado em espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A encarnação de Jesus foi a manifestação da presença física e real de Deus entre os homens. Nisto, Deus revela o seu amor para com cada um de nós. João 3,16 nos ensina isso. Lutero vai dizer então que agora, segundo, ele está presente no batismo. Mateus 28, 20, batizando-os em nome Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse caso, o oficiante é apenas o veículo, pois a Trindade presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é que vai separar aquela pessoa para a vida eterna. O oficiante é apenas um veículo. Mas em nome de quem que aquela pessoa está sendo batizada? Quem é que está dizendo: olha, faça isso em meu nome? O nome do Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Irmãos, e como nós temos desprezado essas questões, como nós temos desprezado essas verdades, como nós estamos brincando com o Evangelho, com essas verdades tão profundas que Lutero deu preço, pagou o preço com a sua própria vida. Terceiro, ele quer nos mostrar, irmãos, da Eucaristia, na ceia. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Este é o sangue da nova aliança do meu sangue. Jesus vem a nós por meio da ceia. Então, Lutero está falando assim: olha, o Senhor veio a nós por meio do Cristo encarnado. O Senhor veio a nós por meio do batismo. O Senhor veio a nós por meio da Eucaristia, o pão e o cálice. O Senhor está dizendo: eu estou com vocês todos os dias. O Senhor está dizendo o quanto Ele está presente em nossas vidas. A questão é se nós temos percebido, estamos vivendo na presença dEle ou não. E aí ele vai dizer, naquilo que falei anteriormente, acerca desse testemunho interno do Espírito Santo, que Ele vem a nós e nos trata por meio da obra desse Espírito Santo, de sorte que a fé vem pelo ouvir, é fato, mas João capítulo 16, versos 7 e 8 vai dizer que esse consolador, esse advogado, ele há de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não foram poucas vezes dentro de igreja que, vendo algumas pessoas vivendo de maneira errada diante de Deus, e eu como pastor, às vezes conselhos de igreja, tentou mostrar para indivíduos e pessoas que elas estavam erradas, mas elas não foram convencidas por nós de que elas estavam erradas. Às vezes isso acontece quando a pessoa não é
convencida pelos homens, espera-se que ela seja convencida pelo Espírito Santo e se arrependa. Mas quando não é convencida pelo Espírito Santo do seu erro, do seu pecado, o que vai acontecer é que vai haver uma aversão a pessoas, à igreja, à instituição, e vai haver uma resistência diante de Deus. E a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, que vai convencer que nós somos pecadores, que a nossa agenda diária está errada, que a nossa vida precisa ser acertada, irmãos, isso contrapõe aquilo que, na verdade, Deus deseja de cada um de nós, porque Deus nos chama a uma comunhão profunda com Ele. Então, Lutero está nos ensinando, irmãos, aqui, o meio pelo qual Deus vai se revelar a nós. Onde encontrar Jesus? Onde encontrar Jesus? Nós podemos estar encontrando Jesus aqui nesta hora, nesta manhã, com a palavra aquecendo e queimando no nosso coração. Nós podemos encontrar Jesus quando nós temos aqui, como tivemos ceia semana passada, batismo. Nós podemos encontrar Jesus dessas formas, irmãos. Mas muito mais ainda, podemos encontrar Jesus quando o Espírito Santo fala ao nosso coração. Terceiro, o que é a palavra de Deus para Lutero? O que é a palavra de Deus? Então, repito, nesse solo Christi, só Cristo, Lutero está usando essas argumentações, só Cristo, palavra, só Cristo, batismo, só Cristo, Eucaristia, só Cristo que nos derramou do seu Espírito, que é alguém da sua natureza para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é só Cristo. Não aquela igreja que estava pregando heresias naqueles dias e como também nos dias de hoje. O que é a palavra para Martinho Lutero? Lutero chamava a palavra de lei, chamava de lei de martelo. E como martelo, a palavra esmaga a presunção e a indiferença. Embora Lutero usasse a função condenatória como lei, ele aponta, porque a lei aponta o pecado e condena o pecador. Essa lei derrota toda autojustiça e que oportunamente o Evangelho vem confrontar. O que ele quer dizer? A lei aponta para o nosso pecado. Pecado nos ofende e mostra que nós não podemos cumprir toda a lei. Lei moral, os 10 mandamentos, lei cerimonial, levíticos. Mas ele fala que o Evangelho aponta para a graça. Enquanto a lei aponta, você é pecador porque você não está fazendo a coisa certa, o Evangelho está dizendo, olha, pela graça, Deus te recebe, apesar de você não fazer a coisa certa. Então, a graça, o Evangelho aponta para a graça. E essa graça nos salva, nos redime, nos enche de fé, alegria e esperança, tal qual Tito vai nos ensinar no capítulo 2, verso 11 ao verso 15, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí ele vai dizer, salvando, educando, santificando e gerando esperança. Lutero, então, está dizendo que, enquanto a lei aponta para o pecado, o Evangelho aponta para a graça. E Jesus é a encarnação do Evangelho. E Jesus cumpriu a lei. Então, para Lutero, o Evangelho é pura e simplesmente a promessa de perdão por meio da obra de Jesus. Ouvir o Evangelho é ouvir a Cristo, que no Evangelho está presente para salvar o pecador. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí, nessa comparação, peço aos irmãos que abram Jeremias capítulo 23, verso de número 29 comigo. Você que está em casa também abra aí esse texto aí. Jeremias capítulo 23, verso de número 29. Jeremias vai dizer o quê? E Lutero vai usar esse texto aqui para argumentar algo interessante. Jeremias capítulo 23,
verso de número 29. Deixa eu ver se eu... Vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos lá? Não é a minha palavra fogo, que diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Martim Lutero vai dizer o seguinte, que esse evangelho, essa palavra, esse martelo é a palavra, é a força. O martelo tem um peso, a palavra tem esse peso, né? E o que esse martelo faz? Primeiro, vai dizer que esse martelo, ele quebra a pedra. Quem é a pedra? Nós, homens, mulheres, humanidade. É o martelo que esmiuça a penha. É comparado também, a palavra é o quê? É fogo. É fogo. E fogo é o quê? A palavra. Esse fogo vai vir com intensidade sobre a palha, para queimar a palha, e vai ficar só pó ou cinza. Ou seja, o evangelho vai colocar o homem no lugar dele. E por conta do pecado, quanto o pecado nos reduziu a uma condição terrível de rebeldia diante de Deus, de soberba, de orgulho, de vaidade, de desejo de fazer as coisas à nossa própria maneira. Aí Martim Lutero vai dizer que essa palavra é esse martelo que destrói a pedra, é esse fogo que queima a palha e vai ficar apenas cinza. Martim Lutero é esse, então, irmãos, que Deus está usando para confrontar aquela igreja que estava ensinando tanta coisa que não agradava o Senhor, tanta coisa que não coadunava com aquilo que as Escrituras ensinavam. Aí, irmãos, fica para nós uma grande reflexão, porque nós falamos que somos reformados, mas quão distante nós estamos da Bíblia, quão distante nós estamos da palavra, e quão negligentes nós estamos em relação àquilo que as Escrituras nos ensinam. Nós hoje temos que repensar se podemos bater no peito e falar, somos reformados. Porque se não damos atenção às Escrituras Sagradas, como nós vamos dizer que somos reformados se nós não damos importância nem para essa palavra que esmiuça a penha, para essa palavra que queima as palhas da nossa vida? Martim Lutero, irmãos, fez diferença, e cabe a nós buscarmos viver essa diferença. E quarto e último ponto que quero compartilhar. Qual a concepção de Lutero sobre a igreja? Como sacerdote, o monge e professor, Lutero, ele enfrentava uma igreja que era surpreendentemente complexa. Ele estava convencido de que a igreja que Cristo estabeleceu era, em contraste, uma realidade bem simples. Mas aquela igreja estava cheia de pompa e circunstância. Semana passada, falando sobre a palavra, e à noite, após o nosso culto, eu citei isso na reunião de oração. O Gessi, ele comentou comigo assim, pastor, o que o senhor falou lá, que aquele negócio que tinha alguém, o pai em cima e embaixo, como é aquele negócio? Aí eu perguntei para o Jonas, eu não sei se o Jonas confirma isso ou não. Aí ele falou, eu perguntei para o Jonas sobre isso, tal, eu falei assim, então você deve ter esquecido o seguinte, porque Lutero fala assim, quem tem Deus como pai deve ter a igreja como mãe. Essa é a frase. Se temos a igreja como pai, temos que ter a igreja como mãe. E lembrando o seguinte, a igreja bíblica, verdadeira. O que uma mãe faz com seus filhos? Nutre, alimenta, cuida, ensina. E o que a igreja, até então, naquele contexto, estava fazendo? Completamente avesso àquilo que as Escrituras nos ensinam. Aquela noiva estava suja, e muito suja. Aquela esposa, entre aspas, de Cristo, não era esposa. Aquela, de fato, era uma Babilônia. Aquela, de fato, era uma meretriz, destituída de tudo aquilo que era verdade, destituída de tudo aquilo que era beleza de Cristo.
E é exatamente nesse contexto que Lutero vai falar a sua concepção sobre igreja. Ele havia escrito em 1522, o seguinte, ele diz assim: os pregadores do ventre perverteram as preciosas palavras santo e espiritual. Fizeram o mesmo com o nome igreja, ao argumentarem que o Papa e os bispos são a igreja. Então a igreja não era o povo, a igreja, o clero. Quando eles obstinadamente fazem aquilo que lhes apraz, dizem que a igreja assim ordenou. Então, quando eles faziam e realizavam aquilo que queriam, então não, a igreja mandou, nós somos a igreja. Diz ele: a santidade não consiste em ser monge, sacerdote ou freira, em usar tonsuras e capuzes. É uma palavra espiritual que afirma que interiormente somos sinceramente santos no Espírito diante de Deus. Ou seja, Martinho Lutero, ele quer dizer agora que a igreja inadvertidamente se apropriou da palavra santo, espiritual, igreja, e pegou essa palavra e atrelou a meia dúzia de bispos, de clérigos, e falou: nós somos os santos, nós somos os espirituais, nós somos a igreja. Lutero, irmãos, ele valorizou os concílios que houveram na igreja. E os concílios, dentre eles, Niceia, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla, dentre eles o concílio de Calcedônia 451, que definiu e bateu na tecla de que Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, contrapondo o primeiro concílio em 325 de Niceia, que dizia que Jesus não era Deus, porque se Deus é o Pai que executa todas as coisas, Jesus não poderia ter a mesma natureza que Deus. Como que colocando Jesus em segundo lugar, como muitos fazem hoje, nos dias de hoje, o arianismo. Lutero é esse, irmãos, que falou: os concílios estão certos, eles tiveram o seu tempo. Eu não desqualifico os concílios, mas nada mais relevante do que permanecermos naquilo que as Escrituras dizem. E a igreja precisa estar fincada naquilo que as Escrituras ensinam. Lutero responde a pergunta, irmãos, no período pós-reforma, onde nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana dizendo que mantendo a postura de que o Papa, ele é o pai da igreja. Ele contrapõe tudo isso e muitos outros ensinos que são dissonantes em relação àquilo que a Bíblia vai nos ensinar sobre o que é a igreja. Efésios capítulo de número 5 vai nos ensinar que Cristo é o cabeça da igreja. Jesus, quando vai falar com Pedro, vai dizer para Pedro que ele é a rocha e não Pedro a rocha. Jesus vai nos ensinar tantas coisas, irmãos. E em cima disso, Lutero ele estabelece 7 elementos que devem ser aprendidos e devem estar presentes na vida de igrejas cristãs. Isso naquele tempo. Ele fala de 7 questões, 7 princípios, 7 elementos que tinham que estar presentes na igreja daqueles dias. Já que a igreja católica estava dizendo que era a igreja fiel, e está dizendo: não, vocês não são a igreja fiel. Hoje nós temos que quase que dizer exatamente a mesma coisa que Lutero. Quais são as igrejas fiéis? Porque tem muita gente que coloca o nome Jesus na porta e entra para dentro, não tem nada de Jesus. Coloca o nome Evangelho na porta, entra para dentro, não tem nada de Evangelho. Tem um linguajar, parece que é, mas não é. Naquele contexto, Lutero sugere 7 elementos que devem estar presentes verdadeiramente em igrejas cristãs. Primeiro, a presença da palavra. Já que eles estavam dizendo que a igreja era o clero, eles eram espirituais, eles eram os santos,
Está dizendo, uma igreja verdadeira preza pela palavra. O santo povo é reconhecido por possuir a sagrada palavra de Deus. A igreja tem que amá-la, pois a palavra de Deus não pode estar sem o povo de Deus e vice-versa, ou seja, o povo não pode estar sem a palavra. Aí me faz pensar, irmãos, hoje já estamos há quase 8 meses de pandemia. Você conseguiu ler pelo menos um livro da Bíblia? Eu sei que não é quantidade, mas você se ocupou em pegar a Bíblia e gastar tempo. Lutero está dizendo aqui o seguinte: a igreja tem que amar a palavra. A palavra de Deus não pode estar sem o povo de Deus e vice-versa. O povo não pode estar sem a palavra de Deus. Se nós estamos negligenciando o tempo e se temos uma coleção de Bíblias em casa, se não damos valor à palavra, nós estamos precisando de uma reforma. Segundo, o batismo. O sacramento deve ser administrado corretamente de acordo com a ordem de Cristo, como expressão visível do Evangelho. Gente, as Escrituras vão nos ensinar, Jesus vai nos ensinar, tudo quanto ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo quanto vocês se desligarem na terra terá sido desligado nos céus. E o batismo é um meio de graça. Meio de graça. O sinal visível da graça invisível de Deus. Quando nós participamos sinceramente daquele ato, seja no dia da nossa pública profissão de fé, seja no dia em que nós trouxemos o nosso filho, aquilo Deus está levando a sério. Deus está levando a sério. Mas muitas vezes nós não temos levado a sério. Nós não temos levado a sério. E nos preocupamos tão somente com aquele batismo que nos faz adentrar ao grupo da igreja, a membresia da igreja. Mas não nos preocupamos de que naquele momento, diante das ordenanças de Cristo, aquele é um momento significativo e que Deus leva em conta, e que naquele ato Deus está observando o fato de que nós estamos obedecendo a sua palavra, e de que homens e mulheres estão chegando ao batismo numa aliança com Ele. Isso nos faz pensar, irmãos, se nós não precisamos de uma reforma também sobre a nossa concepção de batismo. A ceia do Senhor. Terceiro, a ceia. A administração deve ser correta do sacramento, de forma que o povo seja santificado. Cada vez que eu participo da ceia, eu sou nutrido para lutar contra o pecado, para resistir ao mal, para não me deixar levar pelo mal, pela carne, pelo mundo, pelas tentações, mas viver a vida santa de Deus, porque eu fui nutrido pelas verdades do Evangelho, sobretudo pelo sacrifício de Jesus realizado ali na cruz. Pela disciplina. Quarto, presença da palavra, o batismo, a ceia, disciplina, conforme Mateus capítulo 18. Irmãos, Mateus 18 fala o seguinte: se você vê alguma coisa errada, chama o irmão, não faz alarde, conversa com ele. Se ele te ouvir, amém, mas ore antes. Quantas vezes nós temos feito fofoca de situações as quais nós poderíamos tratar de maneira pessoal, como Jesus tratou Pedro. Jesus não expôs Pedro, depois que Pedro negou 3 vezes, Jesus chegou na reclusão e falou: Pedro, você me ama, Pedro, você me ama. Pedro viu que estava errado, e se abaixou e se inclinou e viu que precisava da ajuda de Cristo. Quando vemos coisas erradas na igreja, irmãos, vai você, ore. É você que está sabendo, é você que está percebendo. Eu vou falar com o irmão, ore por aquela situação, converse com Deus sobre aquele irmão, coloque a vida daquele irmão diante de Deus, e aí é cumprir Mateus capítulo 18, arguir o irmão. Se ele não te ouvir, chama alguém para novamente ir lá e conversar e orar. Se não te ouvir, fale com a igreja, a liderança da igreja. Se não ouvir a igreja, trata como gentil, trata como ímpio, trata como publicano, não é convertido, não entende as coisas espirituais. É assim. Lutero já naquele tempo falava disso.
Lutero fala o quinto, os ofícios bíblicos. Ele fala que a igreja deve consagrar os seus ministros para ministrar, não uma casta de sacerdotes, mas ministros que fielmente pregam a palavra. Para ele, os ministros deveriam surgir na própria congregação e não serem estabelecidos de forma misteriosa. A congregação teria, sim, o direito de convidar ou demitir os seus ministros. Lutero fala assim, olha, quando alguém é chamado para servir a Deus, não deve ser pelos meios políticos, quais o clero, os santos, os espirituais e aqueles que dizem que são igreja estão fazendo. Quando alguém é chamado para o ofício, deve ser gente que saia do povo, gente que tem o coração inflamado pela palavra e agora deseja não somente viver essa palavra, mas pregar e anunciar essa palavra. Assim deve acontecer. E a igreja tem essa autonomia para convidar e também para demitir, ou para não ter mais aquela pessoa. Sexto, ele fala sobre o culto. Ele fala que o culto deveria ser um culto de louvor público, ações de graças, orações, cântico dos salmos, saltério, a leitura do credo apostólico, os 10 mandamentos, os catecismos. Essa é a igreja visível, assim ele diz. E o sétimo ponto aqui, que cito de como Lutero a baliza de igrejas que deveriam ser fiéis a Cristo, deveriam ter esses 7 princípios: pregação, a presença da palavra, batismo, a ceia do Senhor, disciplina, ofícios bíblicos, culto de adoração, de louvor, com leitura bíblica, com credo, com salmos, mandamentos, catecismo. E o sétimo fala sofrimento. Ele diz, é preciso suportar todo infortúnio, perseguição, toda espécie de provação e de males vindos do diabo, do mundo e da carne. Já que o servo não é maior que o seu senhor, o Senhor da igreja terá de sofrer no mundo na medida que serve a Cristo. Então, meu irmão, Jesus não te enganou. Lutero está falando isso aqui, ó. No mundo tereis o quê? Aflições. As aflições vão vir. Todos quantos querem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. As perseguições vão vir. Ele fala de infortúnios, perseguição, ele fala provação. Hebreus fala, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o sofrimento está inerente à sua fé. Eu ensinei agora esses dias, quem acompanhou, sobre as bem-aventuranças, lá no verso 12 do capítulo 5, fala, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí ele fala, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, seja, irmãos, Jesus não nos enganou. Ele está falando, perseguição vai vir, provação vai vir, aflição vai vir. Como é que você vai lidar com isso? Então, Lutero está dizendo assim, quem quer viver a vida cristã, uma igreja vai passar por isso, crentes vão passar por isso, pastor vai passar por isso, membro vai passar por isso, ovelha vai passar por isso, todos vamos passar por isso, e essa é uma marca da igreja de Cristo. Aí hoje você tem pessoas que às vezes não querem sofrer nada, e não tem como. Se ele fala, bem-aventurados quando por minha causa, qual é a causa? Se você está sofrendo por outras causas, aí talvez sejam escolhas suas ou escolha de outros que estejam causando sofrimento. Mas a causa, sendo Cristo, é um sofrimento que deve trazer alegria. Exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Concluo, irmãos, durante toda a sua vida como pregador e reformador, Lutero reconheceu como era tentador para os cristãos. Olha só a palavra pesada que ele fala aqui. Ele fala, como era tentador para os cristãos se cansarem de Cristo. Se cansarem da igreja. E procurarem novidade de vida. Gente, isso aqui é de 1522. 1522.
eclodindo o movimento reformado, estourando. O povo saindo do obscurantismo de 1.200 anos de catolicismo que reinou, onde o povo ia para a missa, escutava a missa em latim, o padre rezando de costas, e todo mundo tinha que pagar indulgência para ter perdão de pecados. E agora vem Deus usando Lutero para mudar tudo aquilo. Eu falei, gente, vamos reunir aqui, qualquer lugar, um salão, um espaço, e vamos ler a Bíblia. Vamos ver o que Deus tem para falar. E aí todo o movimento começa de algo simples, sem toda aquela pompa da catedral de São Pedro, em Roma, com pompa, ouro, os trajes, estola sacerdotal. Deus usa Lutero. Não é isso. É isso aqui, ó. Vamos abrir a Bíblia, vamos pregar, vamos ensinar, vamos viver, vamos orar, vamos louvar. Aí Lutero está falando assim, já naquele tempo, repito aqui, durante toda a sua vida, como pregador e reformador, Lutero reconheceu como era tentador para os cristãos se cansarem de Cristo. Se cansarem da igreja e procurarem alguma novidade. Daí a dizer, o que ele disse a partir disso? Pois sempre estamos atrás de novidade. A morte e a ressurreição de Cristo, a fé e amor são coisas velhas, comuns, por isso não valem nada. Assim precisamos de novos mascates. Mascates são vendedores ambulantes. E novos comerciantes, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Eu acrescento essa fala de Lutero, irmãos, porque cristãos cansados de coisas velhas, como a morte de Jesus e a ressurreição, nos faz pensar em cristãos que estão perdendo o seu primeiro amor. Gente perdendo o seu primeiro amor. Cansados da fé. Cansados do amor. Cansados do louvor. Cansados da comunhão. Estou cansado de evangelizar. Já evangelizei muito. Já fiz muito. Cristãos estão sendo seduzidos pelo mercado do mundo e da carne. Gastam seu tempo com o que é fútil, e fútil aos olhos de Deus, fútil porque não agrada o Senhor. Paulo chega a dizer o seguinte, segundo Coríntios 5,17, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes é Cristo é que falamos da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Irmãos, isso nos serve bem, porque nossos ouvidos estão com tanta coceira por ouvir o novo, que não conseguimos suportar a antiga e autêntica verdade. Estamos sobrecarregados de pecados e não queremos ouvir a verdade. E o que aconteceu? Passo a ler literalmente o que Lutero escreve. Alguns fatos que podem estar correlacionados com a igreja contemporânea, tal qual as campanha bala ungida, rosa ungida, 300, sabonete, fogueira santa, óleo ungido, campanha dos talentos, campanha dos... enfim. Lutero cria que o diabo usava esse desejo pelo novo, e não pelo bíblico, para avançar em seu reino do mal. Lutero expressou isso de modo poderoso nos seguintes termos. Ora, quando o diabo viu que Deus edificou uma igreja tão santa, ele não ficou parado, mas erigiu sua capela ao lado dela,
maior que os templos de Deus. O diabo sempre macaco de imitação de Deus, sempre tentando reproduzir as mesmas coisas de Deus, na tentativa de melhorá-las. A gente viu alguns dias atrás alguém dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Esse é o último sermão de Lutero, pregado no dia 15 de fevereiro de 1546, na Alemanha. Ele escreve o seguinte: dizem as pessoas murmurando, o que é isso? Referindo-se à pregação. Afinal de contas, todo dia tem pregação. Nós cansamos disso. O que nos aproveitou isso? Está certo. Siga em frente, caro irmão, diz Lutero. Se não quiseres que Deus fale contigo todo dia, em sua casa, na igreja, procure outra coisa. E ele cita alguns lugares. E diz assim: saia a Trier. Lá está o casaco do Senhor, porque era vendido a roupa de Jesus. Achem outro lugar. Lá está as calças de José e a camisola de nossa Santa Bendita Senhora. Vai lá, gasta o teu dinheiro, compra as indulgências e o lixo de segunda mão do Papa. Essas coisas são valiosas. Ironia de Lutero. Tem de ir longe a buscar essas coisas e gastar muito dinheiro. Deixas a tua casa e o teu lar a ficar à toa. Lutero diz: mas nós não somos estúpidos, loucos e cegos, possuídos pelo diabo. Ali está o logro, o ganho da isca de Roma, com um saco cheio de truques para atrair a si o mundo inteiro com seu dinheiro e seus bens. Enquanto isso está ali o logro, pois qualquer um pode ser batizado ao sacramento e ao púlpito, esse povo é bárbaro e sem Deus. É o diabo no mundo que torna as personagens altivas, o imperador e os reis ignorantes dessas coisas, permitindo-lhes serem tão grosseiramente encanados e feitos bobos e salpicados de sujeiras por esses malandros e mentirosos de primeira classe. O Papa e seus escravos tonsurados, como se fosse um meio scalp de cabelo, né? Como se fosse uma ovelha tosquiada, meia tosquiada. Mas devemos escutar a palavra de Deus, que nos diz que é o nosso professor e mestre, e não tem nada a ver com os truques de equilibrista do Papa. Gente, falar isso em 1546, muita ousadia, muita intrepidez. Irmãos, grifo meu, nunca a palavra de Lutero foi tão atual e relevante. A igreja contemporânea precisa de reformas espirituais profundas. Hoje somos uma igreja acovardada, somos uma igreja acomodada, sem ousadia e sem conhecimento de Deus. Nossos púlpitos, nossos líderes, nossos membros, na maioria das vezes, com uma visão contemporânea distorcida da realidade. A epidemia do coronavírus tem revelado uma geração cansada de muita coisa. Mas, como diz Lutero, será que está cansada da morte? Será que está cansada da ressurreição de Jesus, apesar da epidemia? É hora de pensar se, juntamente com o solo Cristo, por conta própria, estamos agregando outras coisas, deuses, afazeres, e outros. Só Cristo deve representar para você um só entre você e Deus. Jesus, o mediador entre você e o seu Deus.
Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Confesso que eu fiquei impactadíssimo com a leitura sobre a vida desse homem, que às vezes a gente olha na história, mas como Deus usou a vida desse homem para a gente chegar ao que tem hoje. E o que nós estamos fazendo com esse legado que Lutero nos deixou. Que o Senhor tenha compaixão de nós e que o Senhor desperte cada um de nós para um avivamento pessoal e espiritual. Como ele disse, não eram estratégias que mudariam a igreja, era a Bíblia que mudaria a igreja. Como eu creio que é a Bíblia que muda o crente. Eu ouvi a voz de Deus que muda a vida de pessoas. Que a sua e a minha vida sejam transformadas por essa palavra. Amém?